E passaria à Munícipe Paula Sousa para fazer as suas questões. Boa noite a todos. Eu sou Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Chão dos Bichos. Faz exatamente este mês 7 anos que pela primeira vez reunimos a pedir que dessem chão à Associação Chão dos Bichos. Eu estava lá e estou hoje aqui 7 anos passados. 7 anos passados impõe-se, de alguma forma, dizer o que tem sido a vida da Associação Chão dos Bichos e colocar algumas questões que para nós são de primordial resposta, porque neste momento não sabemos o que vai ser amanhã dos nossos 500 animais. A Associação Chão dos Bichos é uma associação que alberga em Loures, na Morteira, e que foi, como todos sabem, fustigada por um incêndio em 2015. Desde essa altura que albergou os seus animais num abrigo provisório que, inverno após inverno, foi atingido por chuva, vento, deslizamento de terras, falta de água, falta de luz, entre outras condições, que põem em causa a segurança, o bem-estar dos animais e a saúde pública. Após o incêndio de 2015, a Câmara Municipal de Loures, por unanimidade de todos os partidos políticos, cedeu à Chão dos Bichos um terreno para que fosse possível reerguer o seu abrigo. Essa cedência veio acompanhada de inúmeras exigências, nomeadamente a execução de infraestruturas e barreiras sonoras, custos esses que ultrapassavam os 100.000 euros e que foram suportados e seriam suportados com mecenas, porque a Associação Chão dos Bichos vive dos donativos que os sócios, os associados e todos aqueles que vêm colaborando ao longo dos anos com esta associação. Estas obras seriam feitas com recurso exclusivo a esses donativos e a sua conclusão faria com que os animais fossem transferidos para esse terreno que nos foi doado por 70 anos. A associação não investiu melhorias nas infraestruturas e no terreno onde se encontram provisoriamente até hoje, porque não teria capacidade para o poder fazer e tampouco teria capacidade para poder suportar uma duplicação de investimentos. Este mês a Câmara comunicou à Chão dos Bichos que aquele terreno, e já depois de estar vedado e ter sido feita a sua inauguração, não poderia servir de abrigo para estes animais, tendo bloqueado o acesso da associação ao terreno com a garantia de que seria encontrada uma solução até final do ano. A um mês do prazo que nos foi dado, não foi ainda dada à associação qualquer confirmação oficial de qual a solução a partir do final do ano. Desde 2015 que a própria Câmara Municipal, entre outras entidades, como Bombeiros, Polícia Municipal de Loures, têm recorrido várias vezes à associação para recolher animais errantes, por falta de resposta do Canil Municipal, sendo que neste momento o Chão dos Bichos tem a seu cuidado cerca de 500 animais. Em 2015 a associação tinha pouco mais do que 100 animais. Apesar destas dificuldades que enfrentamos, a associação tem sido parceira da autarquia na promoção do bem-estar dos animais e desde logo assegurando o seu acolhimento, bem como na implementação do programa SEDE, tendo já esterilizado mais de 170 animais desde que celebrou o protocolo com a Câmara Municipal em menos de 3 meses. Face a tudo isto, a Associação vê-se hoje na contingência de ter de intervir nesta Assembleia Municipal numa tentativa de obter respostas de forma eficaz para este problema que põe em causa o bem-estar dos mais de 500 animais que têm a seu cargo e também de todas as pessoas que se têm dedicado a este projeto. E assim somos forçados a fazer algumas perguntas. A primeira questão que eu gostaria de colocar a esta Assembleia: se conforme nos foi prometido, no dia 1 de dezembro nos vão deixar iniciar os trabalhos no espaço do Freixal, colocar materiais doados à Associação e até ao dia 31 de dezembro permitir que os animais sejam transferidos. Como vai a Associação Chão dos Bichos ser ressarcida
dos 15.000 euros que foram investidos no terreno cedido pela autarquia em benfeitorias, como a vedação do terreno e a sua terraplanagem. Face a todo este circunstancialismo e à comunicação que recebemos dos serviços ontem, pedir que, para além dos pavilhões cedidos, uma vez que colocam limites à capacidade dos pavilhões cedidos para o número de animais que somos detentores, permitam que, durante um período transitório de pelo menos 2 anos, a Associação possa proceder à ocupação de pelo menos mais 2 pavilhões para o acolhimento de animais, até que estes sejam adotados. Todos estes avanços e retrocessos têm penhorado a energia e o trabalho que poderíamos estar a investir no bem-estar animal, nas campanhas de adoção e sensibilização na construção de um novo espaço, que fará certamente do Concelho de Loures um concelho de maior respeito pelos animais e pelas pessoas, que altruisticamente se tem dedicado a este projeto. A Associação Som dos Bichos e, menos ainda, os animais não podem ser apanhados em diferentes políticos. Recordamos que os animais que acolhemos são animais que foram abandonados pela sociedade e que deveriam estar à responsabilidade da autarquia, não da nossa associação, pelo que apelamos a todos os eleitos que nos ajudem a prosseguir a nossa missão, que é, antes de mais tudo, uma competência vossa e uma exigência da sociedade civil. Muito obrigada, boa noite. Obrigado pelas questões que foram aqui colocadas. A Câmara, posteriormente, fará a devida resposta. Quanto à Sra. Paula Sousa, cumprimento também todos os que estão aqui da Associação Som dos Bichos, eu queria contextualizar aquilo que foi dito e contrapor algumas questões. A Câmara cedeu um terreno, e em boa hora julgo que o fizemos, para acolher a associação com a dimensão que tinha na altura. O terreno foi, aliás, validado nas suas características pela associação, que o aceitou. Entretanto, bem sei, as circunstâncias mudaram. As condições que se colocaram na utilização desse terreno eram condições mínimas para a sua compatibilização para o uso que se pretendia com a população que ali está à volta. Eram, por exemplo, barreiras sonoras. Nós precisamos, para uma infraestrutura com estas características, de ter sempre em conta que a melhor maneira de inviabilizar a sua localização é não termos o acordo da população que está à volta do sítio onde se vai colocar. E, portanto, nós precisamos sempre de encontrar formas de criar soluções para um problema que é sério e que é preciso resolver, não temos nenhuma dúvida disso, mas não se criam soluções se nos incompatibilizarmos com as pessoas que estão à volta. E o cuidado da Câmara há de ser sempre esse, encontrar as melhores soluções e compatibilizá-las com a comunidade, que é para não termos permanentemente uma situação de conflito entre a comunidade e a Som dos Bichos lá no sítio onde se for instalar. Isso também não queremos e julgo que ninguém quer. Concluiu-se, portanto, a determinada altura, que o terreno do Tujal não era adequado e já não era suficiente. A Câmara começou logo a procurar uma solução alternativa. Como alguns sabem, mais responsáveis na associação, tivemos até uma outra solução em vista, que foi visitada pela associação, mais ampla, mas também não isenta de dificuldades de compatibilização com a população à volta, e estamos agora a trabalhar numa solução que ainda não está concretizada do ponto de vista formal. Trata-se de um pré-acordo com os proprietários, no sentido de poder resolver este problema num local que é muito mais compatível do que os anteriores com as comunidades e com aquilo que se pretende ali instalar, com as condições que é preciso ter para acolher um tão grande número de animais. É importante que lidemos este processo com muito cuidado. Alguns dos proprietários são pessoas com uma forte inserção na comunidade, neste caso da freguesia de Bucelas e em concreto do Freixial. E, portanto, criar condições para uma grande animosidade contra a instalação de uma solução para a Som dos Bichos é dificultar o processo, porque podemos ter o pré-acordo
negado do outro lado e ficamos sem solução. E, portanto, peço-vos que tenham todos em consideração esta questão. Nós estamos a finalizar este processo com os proprietários, precisamos que eles mantenham aquilo que disseram estar de acordo fazer com a Câmara para que aquele processo seja viabilizado. Queria dizer-vos também que não houve nenhum compromisso com data. Nós ainda não temos sequer o contrato assinado. O que sabemos é qual é a data que a Chão dos Bichos tem. Isso sabemos. Mas não houve nenhum compromisso, nem podia haver, porque a Câmara rege-se por princípios formais e precisa de ter posse de um terreno antes de o poder ceder a outros, como é evidente. Como é evidente. E, portanto, isso também depende dos atuais proprietários do terreno. Quero dizer também que se trata, para que perpassou por aqui, às vezes perpassa uma ideia que a Câmara desvaloriza este problema. Esta solução significa o investimento de muitas centenas de milhares de euros do município para encontrar uma solução para o problema. Se isto é desvalorizar a questão, não sei o que será valorizar. Muitas centenas de milhares de euros é o que vamos aplicar nesta solução. E estamos disponíveis para continuar a trabalhar nela e trabalhar com a Chão dos Bichos. Agora, esta solução vai ter que ter regras. Nós não podemos transferir o que está na Morteira, tal qual está, para o Freixal. Precisamos, com a orientação técnica da Veterinária Municipal, de concretizar as condições em que devemos ter ali os animais e encontrar soluções para aqueles que não puderem ficar ali. Portanto, temos que encontrar soluções em conjunto para isso. Ninguém vai eutanizá-los, não é disso que estou a falar, mas temos que, com outros municípios, com outras entidades, temos que encontrar soluções em conjunto e reunindo esforços, porque a dimensão que hoje temos do número de animais não é compatível com nenhuma infraestrutura. Nenhuma. Em lado nenhum. E nós precisamos de enquadrar uma infraestrutura que tenha uma boa capacidade em número, que tenha qualidade para os animais terem bem-estar animal e não o contrário, e que tenha também condições de salubridade, de proteção das populações à volta e de enquadramento ambiental e paisagístico. E julgo que, no sítio onde estamos a perspectivar, há todas as condições para fazer isto. Há todas as condições para concretizar todos estes objetivos. E nós nunca vamos dizer, até porque isso não é possível, como é evidente, que o problema não é também nosso. Nós sabemos que o problema também é nosso, embora também saibamos que uma boa parte dos animais que ali estão não vieram do Conselho de Loures, vieram dos mais diversos sítios. Como os voluntários da Associação muitas vezes já me disseram. A notoriedade que a Associação teve num determinado momento de infortúnio fez com que se tornasse num polo agregador para aqueles que queriam abandonar, muitos deles, os seus animais. Portanto, voltando ao ponto em que estava, precisamos de enquadrar a presença da Chão dos Bichos no novo espaço com condições sanitárias e técnicas adequadas para o bem-estar animal e precisamos, naquilo que não couber nestas condições, de encontrar outras soluções e temos que as encontrar em conjunto e de certeza que vamos conseguir encontrá-las de uma forma ou de outra e juntando esforços certamente vamos lá chegar. O problema tem uma dimensão enorme e sem paralelo. Não conheço mais nenhuma situação deste género no nosso país. E nós não temos aqui na Câmara também nenhuma varinha de condão que de um dia para o outro resolva todos os problemas. Estamos a fazer, julgo que isso... Não são 7 anos à espera, porque em 2015 nós cedemos um terreno que foi considerado adequado pela Associação. Foi considerado adequado pela Associação. Foi considerado adequado pela Associação. Neste momento é inviável porque aumentou a dimensão dos animais. E nós estamos aqui à procura de uma solução. Agora, por favor, não nos ponham do lado do inimigo. Nós estamos aqui para encontrar uma solução. E estamos a dar prioridade a esta situação. O que não temos é condições de fazer milagres. E precisamos de ter a serenidade indispensável para que esta perspectiva que temos em vista e que já conhecem se concretize.
É a melhor solução que podemos arranjar por todas as razões. E precisamos que ela se concretize. Eu sei que outras pessoas, não deixam dos bichos, que fique claro, assim que nós anunciámos que havia esta perspectiva, começaram logo a envenenar a população. Não preocupados com a situação da Chão dos Bichos, que se calhar depois vão-vos lá dar palmadinhas nas costas, mas para criar um problema político à Câmara. E é preciso também que nos ajudem a não deixar que essa especulação, essa maldicência, campeie na localidade do Freixal e na freguesia de Bucelas, para que tratemos as pessoas que lá estão com seriedade e para que tenhamos uma solução também viável, boa e que resolva de uma vez por todas este problema tão complexo que aqui temos. Obrigado. Agradecer. Obrigado. A resposta do Sr. Presidente da Câmara. Agradecer a participação dos munícipes. Muito bem. Vamos... Senhor Município, eu percebo claramente... Quero de alguma forma dizer... Não, Senhor Município, já acho que foi claro, todos já deram a sua opinião. Neste caso, a Chão dos Bichos manifestou a sua opinião. A Câmara, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, deu as respostas que entendeu dar. Cada um ficou com as ilações que tirou e que teve que ter. Aproveita a última palavra que teve. O convite está feito. Todos os deputados municipais estão convidados a ver, de facto, aquelas instalações. Vamos fazer a interrupção como estava feita. Penso que era isso que estava definido. São 5 minutos de intervalo para analisarmos os documentos. Obrigado. Sr. Deputado Municipal, faça favor. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente do Executivo, vereadores, público, estimados colegas da Assembleia Municipal. Importa fazer alguns esclarecimentos no que diz respeito a este tema canil ou canil municipal, como se lhes queira chamar. Numa das últimas assembleias de Câmara, numa das últimas reuniões de Câmara, tivemos a oportunidade de falar sobre este tema e de ouvir. Na última Assembleia Municipal a mesma coisa, mas para que fique a Assembleia Municipal e todos os intervenientes devidamente esclarecidos, temos algumas perguntas a fazer ao Sr. Presidente da Câmara. E são as seguintes. Relativamente ao acordo de princípio, como qualificou o Sr. Presidente, entre a Câmara de Loures e os proprietários dos armazéns e terrenos dos antigos aviários do Freixal, poderá Vossa Excelência esclarecer os termos precisos e as contrapartidas em causa? O Sr. Presidente referiu, em sede de reunião de Câmara, quando questionado pelo PSD, que este projeto seria para apoiar a implementação de um canil para a Associação Chão dos Bichos e, face a essa afirmação, o Executivo já orçamentou a requalificação daquele espaço de acordo com a legislação em vigor. Qual é esse custo? Face à previsão do PDM de Loures, uso dominante para a área já intervencionada pela Câmara de Loures e a classificação dos respectivos solos, qual o parecer técnico da Câmara? Tendo presente o regeu, conjugado com o artigo 63, número 1 do Decreto-Lei 445/91, tendo presente as condições objetivas dos armazéns e terreno em apreço, das medições dos níveis sonoros,
até à primeira casa de habitação, das condições ambientais e da inexistência de água, eletricidade e esgotos. Qual o parecer fundamentado do delegado de saúde do Conselho? Quem requereu a recuperação dos imóveis, movimentações de terras e o licenciamento para utilizar aqueles armazéns ilegais, sem o mínimo de condições para depósito de animais vadios e errantes? Senhor Presidente, se o PSD tivesse apresentado uma ideia e construído todo este cenário, qual não seria o alarido das restantes forças políticas? Senhor Presidente, a população, as instituições envolvidas e, do modo geral, todos nós gostaríamos de ouvir concretamente uma resposta que nos deixasse tranquilos. Disse. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Municipal Ana Sofia, do PAN. Muito boa noite a todos. Bem, face a esta questão aqui da chão dos bichos, desde já quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui explicar. Eu penso que seria importante, antes de fazer uma questão, eu penso que nós temos aqui um objetivo comum, todos nós, em arranjar solução para este caso. Ninguém tem aqui vantagens em prejudicar a associação ou quer que seja. Simplesmente isto já está há demasiado tempo e nós temos que arranjar aqui uma solução breve. De acordo com uma publicação que houve no Facebook da parte da chão dos bichos, e estão aqui para não me fazerem mentir, indicaram que realmente haveria uma data. E eu questiono, nesse âmbito, que seria a data do final do ano. Porque até existe um contrato de arrendamento feito com o senhorio atual e que não podem estar mais naquele local. E a Câmara, nesse aspecto, sempre facilitou. Durante este ano todo que temos estado aqui, temos acompanhado todo este processo e vemos o desenvolvimento e parece-nos que o sítio que eventualmente esteja, tanto a nível de pessoas como a nível de animais, parece que é permite uma expressão muito bom mesmo, fazendo a consideração dos dois, é uma ótima opção. Claro que podemos não todos partilhar da mesma, mas parece-me bastante importante. E aqui, eu queria só deixar uma nota, ainda antes de fazer as respectivas questões, esta questão da associação Chão dos Bichos ter esta quantidade de animais. Nós já sabemos toda a história, não vou contar, mas efetivamente existem, Sr. Presidente, mais associações que infelizmente estão nesta situação. Não é só, vamos à União Zoófila em Lisboa e ainda é pior porque tem prédios à volta e sim é um bocadinho mais complicado, mas também tentam lutar para que as coisas corram melhor. Eu queria só fazer também uma referência. Parece-me que aqui a Associação fez algumas questões e não obtivemos resposta direta e gostaria de vos questionar nesse aspecto. Gostaríamos de perceber quantos metros quadrados vão ser atribuídos, se todos os animais vão ficar, se estão previstos, então, efetivamente, 2 pavilhões, se estão mais afastados da população, para de forma nenhuma que a população se sinta constrangida nesta situação. Se é possível, brevemente, eles deslocarem-se, a data que foi mencionada, e, atenção, isto não foi preciso ninguém dizer, está no Facebook da Associação, que seria 1 de dezembro, ou seja, este sábado que poderiam ir lá, e eu questiono se efetivamente podem, não podem, ou o que é que poderão fazer, ok? Só estamos aqui a tentar arranjar efetivamente uma solução e todos, mas todos aqui temos interesse. 7 anos. Eu acho que é mesmo importante termos essa situação resolvida de uma vez por todas. Relativamente a nós pavilhões, foi colocada também aqui a questão se seria possível ter mais 2 pavilhões durante 2 anos, se fosse assim permitido, fazendo obras e custos da associação, como é lógico, para conseguirem albergar os animais, tendo a plena responsabilidade da quantidade de animais que têm, conseguirem proceder à maior adoção possível e imaginária para só ocupar o espaço que é devido, que vão ser 2 pavilhões de 7. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Na intervenção há instantes do Sr. Presidente da Câmara, fiquei um bocado, como poderei dizer, preocupado relativamente ao destino que poderá ser dado relativamente aos animais do chão dos bichos. Falou que seriam distribuídos por outros canis municipais. Afinal, qual é o número portanto, o novo terreno
comporta e se de facto será a melhor maneira, porque chegar ao canil municipal, ou como tem muitas vezes chegado aos bombeiros, ou serem deixados animais junto à instituição de São dos Bichos, é recorrente. Portanto, tem que haver, de facto, instalações condizentes com o provável número de animais que poderão albergar e não haver de 500 serem 80 ou 100 e o que se fazer aos outros e o que os virão. Portanto, há que salvaguardar o que for, o terreno que for, portanto, dado, neste caso, para a utilização de São dos Bichos, tem que ser condizente com o meio em que, de facto, é necessário esse equipamento existir. Senhor representante Vítor Santos, a sua intervenção é exatamente o que não precisamos neste processo, porque é uma intervenção, como aliás tem feito localmente, já lhe disse pessoalmente e agora digo aqui publicamente, no sentido de criar alarmismo entre a população, o que poderá significar a inviabilização da solução que estamos a ensejar com os proprietários. Portanto, eu peço a todos que tenham, se querem ajudar a resolver este problema, uma grande contenção nas coisas que dizem, com toda a liberdade, naturalmente cada um tem de dizer o que entender, mas que se todos queremos resolver o problema, então vamos todos contribuir para o resolver. É evidente que as preocupações, algumas que o Sr. representante Vítor Santos aqui colocou, são preocupações que todos temos que ter em conta e que teremos em conta no enquadramento desta solução. Nós estamos numa fase prévia, Sr. representante, é que precisamos de concretizar o pré-acordo que temos com os proprietários e que ainda não está completamente concretizado. E iniciativas de criação de medo, insegurança e alarmismo entre a população certamente não vão ajudar à concretização deste objetivo. Eu também estou de acordo que dificilmente encontraremos um sítio mais adequado do que aquele para solucionar o problema. E foi por isso que, já desde há longos meses, temos andado em conversações com os proprietários para resolver o problema desta maneira e naquele sítio, porque sempre nos pareceu que era a melhor solução do que outras que estiveram em cima da mesa. Estas coisas não dependem só de nós e, de facto, levam o seu tempo. De facto, levam o seu tempo. Sr. representante do Bloco de Esquerda, aproveito já para lhe responder. Ao Sr. representante do Bloco de Esquerda, eu não vou falar com ligeireza sobre este problema. Acho é que nós temos que criar condições adequadas no novo sítio. Condições adequadas. E temos que, naquilo que não couber nas condições adequadas, encontrar soluções adequadas noutros sítios. E teremos que, em conjunto, todos, as associações, a Câmara, outras entidades, encontrar essas soluções e nós estamos muito disponíveis para isso. O Sr. Deputado Municipal Ricardo Andrade, do PSD, dentro dos 4 segundos que ainda dispõe. Mariano. Sr. Presidente, era só para solicitar ao Presidente da Câmara que, visto que não respondeu, mas teceu só algumas considerações, se estiver disposto a isso, não precisa de responder aqui, pode responder por escrito. Nós temos as questões também por escrito, pode nos responder por escrito. A nós, mais do que tudo, interessa-nos é ter os assuntos completamente esclarecidos para sabermos o que é que achamos sobre eles. O resto são considerações suas e tem essa liberdade como nós temos a nossa. Obrigado.